Oi gente, aqui é a Isa, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou artista e aquarelista e hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar um olho realista de um gatinho com aquarela. E esse é o resultado aqui que eu tô mostrando já pra vocês de como que fica a nossa pintura, né? E aí durante o vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer os detalhes, vou dar dicas, então assiste até o final do vídeo pra vocês aprenderem como fazer esse olhinho aqui. Então, pessoal, eu vou começar aqui a fazer a pintura do olho do nosso gatinho. Eu já adiantei a pintura para ficar mais fácil aqui o processo. E aí, em outros vídeos, se vocês quiserem, eu vou dando detalhes também de outras partes do corpo e também as pinturas mais completas. Bom, então eu vou começar com uma camada base aqui. O olho do nosso gatinho é um olho mais verde, tem uns detalhes azuis também. O próprio brilho aqui do olhinho dele também tem um pouquinho de azul. Então a gente vai observando na hora da pintura essas tonalidades de cores, tá? Eu vou começar passando uma cor clarinha de verde aqui por toda a base desse olho. Vou começar aqui fazendo uma misturinha mais clara do verde, então vou limpar aqui o meu godê. E vou fazer uma misturinha mais clara aqui para poder estar passando no olhinho dele. Eu vou estar utilizando essa tonalidade aqui de verde. O nome dele é Rocker Green Deep. Então, ele é um verde mais abertinho, tá? E vou usar um pouquinho do meu amarelo para deixar esse verde mais amareladinho, mas nem tanto, eu exagerei, então volto aqui um pouquinho com o verde e vou adicionando. Tô sentindo necessidade de botar um pouquinho do Sap Green, então eu adiciono aqui. Então aqui eu adicionei 2 tonalidades de verde e um pouquinho de amarelo, tá? Vou deixar essa mistura mais aguada para ficar bem clarinha essa tonalidade. Tira um pouquinho de tinta do meu pincel, então eu limpei ali na água e dei uma secadinha aqui no papel. Vou até deixar aqui para vocês verem a hora que eu for tirando um pouco da água. E daí eu vou começar a passar aqui em volta do olho dele. Vocês percebem que é uma cor bem clarinha mesmo, tá? Então eu sinto mais segurança de começar com uma cor mais clara e ir escurecendo aos poucos. Eu não gosto de colocar logo um tom muito escuro, para acabar que eu não perdendo, né, a claridade ali, o brilho do olho que eu preciso. Com um pincelzinho menor, eu vou começar já a dar uma escurecida, aproveitando que ainda tá molhadinho. Agora a tonalidade que eu vou usar aqui da tinta é esse tom aqui de verde mais oliva, tá? Então, é a cor que eu vou usar para escurecer essa parte aqui mais de cima do olho do gatinho, que é uma parte mais escurinha mesmo do olho dele. Aqui, nessa voltinha aqui também, já é mais escura, em volta da parte preta. E é onde também vai entrar um pouquinho do azul. Então, eu não vou colocar tanto, eu deixei um espaço aqui que é justamente para entrar essa tonalidade mais azulada. Coloquei a tinta aqui, eu molhei o meu papel antes, então essa tinta ela vai expandir. E aí eu vou depositando a tinta aqui nessa área mais escurecida. E aqui, nesse olhinho, a parte mais escura é só embaixo mesmo, tá? E aqui vem fazendo um degradê dessa tonalidade. E aí, pra melhorar esse degradê, eu tiro totalmente a tinta do meu pincel, dou uma secadinha, ele tem que estar úmido, mas também não totalmente seco, tá? E daí eu venho puxando um pouquinho dessa tinta e dando uma limpadinha aqui, ó. Eu pego aqui bem no finalzinho da tinta e venho puxando pra baixo. Precisar depositar só um pouquinho, a gente volta com a tinta e vem depositando. Feito isso, eu já vou fazer uma misturinha aqui do azul com o verdezinho, tá? Vou pegar essa tonalidade mesmo de verde aqui. Eu já tenho um azul, que é o azul cerolho, tá? É o azul céu. E daí eu já consigo fazer uma misturinha aqui entre eles dois. Eu vou deixar essa mistura um pouquinho mais azulada. Então, eu adiciono um pouquinho mais de azul para ficar uma tonalidade mais esverdeada e azulada.
Vou deixar essa misturinha separada e aí eu vou pegar um azul mais puro. Essa tonalidade aqui que eu já tenho na minha paleta é uma mistura do Ultramarine com o Prussian Blue. Então são 2 tons de azul também que eu tenho misturado aqui. E daí, gente, eu vou passar mais aqui em cima. Por quê? Porque aqui é onde eu tenho o azulzinho mais escuro. E aí, para dar uma suavizada, novamente eu venho com o meu pincel limpo, retiro o excesso de água que tem nele e venho suavizando essas bordinhas aqui. Agora sim eu já venho com o meu pincel que tá sujinho, com essa mistura do azul e do verde. Vou misturar um pouquinho mais de azul aqui. Ó, ele fica um verde água, como eu costumo chamar. E daí eu vou colocar nessa lateralzinha aqui, em volta de onde vai ficar o pretinho do olho. Peguei um pouquinho da minha tinta Prussian Blue, ela tá purinha, então uma tinta assim, um azul mais escuro, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é um azul um pouquinho mais aberto. E aí eu vou molhar, vou umedecer somente a parte do brilhinho do olho. E nessa hora, a gente vai tomar um cuidado para não adicionar muita água ali e não ficar empoçado. Vou umedecer somente a parte do brilhinho. Ele não fica extremamente molhado, não fica empoçado. E daí eu venho adicionando um pouquinho do azul, só com os leves toquinhos. Como eu molhei essa parte aqui, essa tinta vai expandir. Então não vai ter necessidade de eu ficar passando a tinta azul por toda a parte. A intenção é que ela realmente se expanda e forme algumas manchinhas azul. Porque essa manchinha dentro do olho, ela não tem uma forma específica. Adiciono aqui um pouquinho de azul nessa parte mais superior aqui, onde a gente colocou um verde água. Eu vou voltar com a mesma tinta verde oliva, então eu não vou adicionar outra tonalidade de verde. A gente praticamente vai trabalhar com as mesmas tonalidades para poder escurecer o olho. Dou uma limpadinha aqui no meu pincel, tiro o excesso de tinta no papel mesmo e venho descendo aos poucos essa tinta. E aqui tá bom, porque essa parte aqui do olho ela tem que ser mais clarinha mesmo. Vou pegar um pouquinho mais da minha tinta aqui e vou depositar bem aqui embaixo, que é onde a gente tem aquele verdinho a mais. Só nessa área. Depositei aqui a tinta, limpo o meu pincel novamente, tiro o excesso aqui de água no meu papel. E daí eu venho suavizando. Aqui acabei subindo a tinta, então eu vou limpar o meu pincel totalmente, tiro o excesso total de água e venho retirando essa tinta aqui o máximo que eu puder. Daí eu vou botar aqui de novo só na bordinha. E vou puxar aqui um pouquinho para baixo, já que essa manchinha no olho dele é puxada para baixo mesmo. O tom que eu vou usar aqui para fazer o escurinho do nosso olho é esse tom de cinza. Vou colocar ele bem aqui no cantinho. E eu vou usar, gente, só ele puro, tá? Não vou misturar com preto, não vou misturar com outra tonalidade. Vai ser só ele mesmo. Eu vou começar delimitando aqui as bordinhas, né? A parte de dentro do olho. Agora eu vou para a parte de dentro e depois eu venho preenchendo.
Vou adicionar uma tonalidade mais esverdeada aqui para essas bordas, que eu tô achando que tá muito clarinho. Para escurecer o tom de verde que a gente vai colocar na parte superior, eu tô utilizando esse tom de cinza com um tom de verde aqui. Então ele vai ficar uma mistura mais escura, ó, bem mais escura. O verde é o Sap Green, que eu tô misturando aqui, com o Payne's Grey. Tiro o excesso de tinta do meu pincel. E daí eu venho aqui, depositando essa tinta aqui em cima, na parte mais escurinha. Vou vir puxando um pouquinho aqui pra baixo, dessa tonalidade aqui mais escura. E vou dando uns detalhezinhos aqui a mais no olho. Então eu dou em volta aqui nessa parte lateral. E aí sempre é um processo de observação com a sua pintura para a sua referência. Você tem que estar sempre analisando quais as cores, aonde que tem, né, as cores mais fortes, as tonalidades, se tem uma manchinha maior em algum lugar, em alguma área ou não. Aqui nessa lateralzinha já tem um pouquinho mais de uma cor escura. E aí a gente vai adicionando essas cores e fazendo uma mescla. Agora eu vou começar a fazer a parte mais escura do centro do olho. E eu vou usar um pincel pequenininho, tá? Esse é o da Acrylex. Eu acredito que o número dele seja o 0. E aí eu já vou usar novamente o meu tom mais escuro da minha paleta, que é esse cinza. Nessa hora eu vou observar muito bem a minha referência e também aonde que eu vou tomar cuidado aqui para delimitar a minha sombra, beleza? Aliás, o brilho do olho, eu não vou incluir tinta ali dentro. Limpo bem o pincel e venho aqui de novo nessa área que eu acabei entrando aqui em excesso. Beleza? Vou voltar aqui um pouquinho com o meu azul nessa área aqui superior, dentro da mancha, que eu já vi que tem um azulzinho ali mais forte, né, dentro do brilho, nessa área. Na outra área também, vou voltar aqui, ó, com um pouquinho ao redor. E aqui no cantinho eu vou passar um pouquinho do branco, porque aqui tem sim um branquinho. O branco aqui nesse canto ele é mais forte. E aqui nessa lateral também ele é mais branquinho. Deixa eu ver. Aqui eu vou botar só um pouquinho aqui no cantinho. Tá bom. Agora eu vou para os detalhes finais. Vou detalhar o que precisa ser detalhado, consertar o que precisa ser consertado. E daí, a gente já vai começar a finalizar a pintura. Vou voltar com o meu pincel fininho. Com a mesma tonalidade aqui do verde oliva. Vou deixar ele um pouquinho mais aguadinho. E vou começar a detalhar mais o olho. Então, aqui onde a gente já tinha colocado o verdinho, bem na bordinha, eu vou fazer uma linha mais fininha. E essa linha, ela sobe um pouquinho aqui para o lateral. Então, eu vou subir um pouquinho com essa linha, dos dois lados. Vou voltar aqui com um pouquinho de azul da minha paleta, qualquer azulzinho mesmo, mais sujinho, tá?
Eu só vou adicionar aqui algumas manchinhas a mais, como se fosse uma sombrinha que desce aqui dentro. Vou vir com a minha canetinha, dando uns detalhezinhos aqui em algumas áreas. Aqui eu tô fazendo uns pelinhos que estão entrando aqui mais pra dentro dessa parte do olho. Tô aplicando um pouquinho de branco aqui nessa área mais rente aqui, a parte de baixo do olhinho. E bom, gente, acabamos. Esse foi um tutorial de como que você pode pintar um olho de um gatinho de uma forma mais simples. Então, recapitulando aqui tudo que você vai fazer, é primeiramente analisar as cores da sua referência. O esboço é muito importante para você delimitar aonde você vai com cada parte da tinta, tá? E daí você vai selecionando as cores, as tonalidades de verde, por exemplo, as tonalidades de azul, se preocupar em fazer, pintar, respeitando os espaços brancos, e caso, acabe passando ali um pouquinho, você pode usar a caneta branca, beleza? Então, é basicamente isso, não é tão difícil a gente fazer esse processo, é uma forma mais simples aqui de você fazer um olhinho, e você já consegue uma representação, tá? Mais realista. E se vocês gostaram, aproveita e já deixa seu curtir aí no vídeo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para vocês acompanharem os conteúdos que estão saindo toda semana aqui no canal. E já deixa uma sugestão aí de um próximo vídeo, o que vocês querem ver por aqui. E a gente vai conversando aí, eu respondo vocês, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!